Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. Este programa vai ao ar todas as segundas e terças-feiras. É um programa evangelístico cujo objetivo é levar a palavra de Deus a alcançar você onde está. Queremos fazer nossos agradecimentos primeiramente a Deus, em continuação aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares de Rafael Tenório e ao empresário Paulo Cajueiro, da TV Maceió. Como também agradecer aos nossos líderes, ao pastor Eliseu Torres, por nos conceder aqui o gabinete e ser o nosso mentor. Também queremos agradecer a você, caro telespectador, você que nos ouve, você que tem passado um bom tempo conosco, que durante este ano nos prestigiou. Eu creio verdadeiramente que você foi abençoado e que o Senhor trará mais bênçãos para você. A continuação que você foi escutando esse programa. Mais uma vez, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor nos fez e por este momento tão glorioso de estarmos aqui para ministrar a Tua Palavra. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso programa e o tema de hoje é gratidão. Nós temos ouvido muito falar sobre gratidão. E essa palavra nos traz um sentido, tem vários sentidos, mas o que mais nós costumamos atribuir à gratidão é o sentido de agradecimento, aquilo que a gente diz muito obrigada, valeu, é isso aí, joinha. Mas a palavra gratidão, ela tem um significado muito mais profundo. Ela carrega um grande peso, um conteúdo muito grande, forte e que vale a pena nessa tarde a gente falar um pouco sobre esta palavra. O reconhecimento é necessário, o muito obrigado é necessário, mas a palavra gratidão, ela fala muito mais do que esse muito obrigado, que nós ensinamos aos nossos filhos a agradecer e às vezes até cobramos dele. Você agradeceu? Aí os meninos falam, já disse papai, muito obrigado, já disse mamãe. Então, isso é importante, porque nós estamos educando nossos filhos a ter um coração agradecido. Mas eu quero falar da gratidão que nós devemos ter no profundo do nosso ser. A gratidão por tudo que nós somos e porque nós também estamos aqui. Porque tudo que nós temos e o que somos foi nos doado. Nós temos a vida porque Deus nos deu. Nós estamos aqui porque Deus nos concedeu mais este dia de vida. Nós temos amigos porque Deus nos deu essa oportunidade. Então, gratidão é agradecer do profundo do ser, pela família, pela vida, pelos amigos, pelos dons, pelos talentos. Ou seja, ter um coração rendido, agradecido. E você não sabe quanto faz bem sermos gratos. A neurociência vem se desenvolvendo, cada ano, e temos estudado como a gratidão faz bem para a saúde, faz bem para o cérebro. Ela ativa um neurotransmissor que estimula a dopamina. O que é a dopamina? É o hormônio do prazer, do bem-estar. Então, ser grato, além de ser benéfico para a pessoa que recebe o seu sentimento de gratidão, é muito mais para você. Porque você vai saber que gratidão satisfez a você, satisfez também a Deus. Aí você diz, como você pode dizer que satisfaz a Deus? Porque a Bíblia ensina sobre gratidão.
O salmista nos dá uma grande lição de gratidão e eu queria ler alguns versículos para você no Salmo 103. Porque gratidão a Deus é bem dizer, é agradecer, é louvar. Quem é grato, abre a boca e fala. Quem é grato expressa, não só numa palavra, mas também no sentimento, nas atitudes. E o salmista nos diz assim, no Salmo 103, a começar do versículo 1, ele fala consigo mesmo, porque muitas vezes a gente esquece que nós estamos respirando hoje, que nós amanhecemos o dia e abrimos os olhos e vimos as coisas que estão ao nosso redor, e a gente esquece que isso foi uma dádiva. Então o salmista, ele nos induz, ele primeiro fala consigo mesmo. Olha como ele diz: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Quando ele disse todo o meu ser, porque nós sabemos, e o salmista sabia muito bem, que ele era o Espírito, é a pessoa que ele está falando, que está falando dele é o seu Espírito, ele tem uma alma, que ele está falando com ela, e tem um corpo. O corpo é o invólucro do Espírito e da alma. E ele dizia: bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum de suas bênçãos ou dos seus benefícios. Aí ele vai dizer, lembrar a alma, porque às vezes a nossa alma, nossos sentimentos, as nossas emoções, fazem nos fugir um pouco das coisas mais sensíveis, ou seja, das coisas que envolvem o Espírito, a Deus. Somos às vezes tendendo a entrar por emoções. Hoje eu não estou boa para agradecer a ninguém, não. Hoje isso não me fez bem. Mas se nós tivermos o conhecimento de quem nós somos, de quem nós éramos e quem nós somos, porque nós éramos perdidos, desgarrados, e o Senhor Jesus veio e nos trouxe de volta para si. Então há motivo toda hora de nós agradecermos. E se nós soubermos valorizar o que é respirar, o que é ir no banheiro e fazer as suas necessidades, a gente só sabe quanto isso custa quando a gente não pode, quando a gente fica impossibilitada, aí a pessoa vai saber valorizar. Então, o salmista diz, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí ele vai lembrar a alma dele, dizendo, olha, é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Veja quão profundo isso aqui, esse versículo. Como o salmista nos lembra. Ele falou para a alma dele, mas isso está trazendo a nós esta lembrança, que foi o Senhor que perdoou todos os nossos pecados. É Ele que sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa alma, da perdição. Ou seja, Ele nos dá a salvação, nos livra da morte eterna. Isso é motivo de muita gratidão, e de uma gratidão sincera, profunda, do âmago, do interior. Ainda diz mais, e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia! Graças a Deus, porque o Senhor tem nos provido de tudo. Eu acredito que você está aí com a sua despensa, se não tem tanto, mas tem o que você se alimentar. Hoje você se alimentou. Então é um grande motivo de agradecer ao Senhor. E outros ainda têm a lucidade renovada, como eu, me perdoe, mas eu tenho que dizer, para a minha idade, que eu não vou aqui dizer, né? Mas eu louvo a Deus, porque eu tenho uma idade bem, e graças a Deus o Senhor tem me abastecido de saúde e tem me colocado forças e, acima de tudo, o prazer de estar anunciando a sua palavra. Então, falando já falamos um pouco sobre gratidão, eu gostaria de passar a palavra agora para a irmã Adriana, para ela dar continuidade a esse assunto tão bonito. Então, glória a Deus, né? Porque nós estamos aqui, temos razões, né, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu quero iniciar a minha fala, né, sendo grata
agradecendo a Silvia pela vida dela, pela coragem dela, pela força dela, por ela estar aqui, né, tirando muitas vezes força da onde às vezes lhe falta, para continuar cumprindo o que Deus colocou no seu coração, né, influenciando pessoas a continuarem com o seu chamado até o dia que vai estar com o Senhor, agradecendo pessoalmente a Ele por tudo que Ele fez. Então, registrada meus agradecimentos. Obrigada. Pela vida dessa mulher que tem ajudado tantas pessoas, influenciado tantas pessoas. Então, aqui no Salmo 116, no versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É interessante que é uma fala pessoal. O salmista está falando: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Sabe, queridas, tantas vezes a gente usufrui de tantas coisas boas, mas o ser humano ele tem uma dificuldade de focar no que é bom. Às vezes está tudo bem, 90% das coisas está tudo caminhando, tudo ocorrendo da forma que tem desejado no seu coração, mas às vezes 10% não está saindo tão como está planejado. E nós, principalmente nós mulheres, que nossas emoções elas são mais sensíveis do que o homem, nós tiramos muitas vezes o foco do que está dando certo e a gente foca no que ainda não está dando certo. E muitas vezes nós esquecemos de ser grato por tantas coisas boas e focamos apenas no que não está funcionando. E isso, de fato, traz para as nossas vidas emocional um certo prejuízo. Por quê? Porque nós somos atingidos pela maneira que pensamos e a maneira que muitas vezes expressamos. Então, é tempo da gente entender que no mundo nós teremos aflições, mas a Bíblia diz que nós devemos ter bom ânimo. Ou seja, continuar crendo que aqueles 10% que ainda não ocorreu, vai ocorrer, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada dia. E tem uma passagem lá em Lucas, no capítulo 17, que é uma passagem que reflete muito bem isso, né? O quanto muitas vezes nós estamos sendo alcançadas, nós estamos sendo beneficiadas por tantas coisas, mas às vezes esquecemos de agradecer aqueles que cruzaram o nosso caminho, aqueles que nos favoreceram, além de Deus, né? Porque nós devemos ser gratos não só a Deus, mas nós convivemos com tantas pessoas que são instrumento, muitas vezes, na mão do Senhor, para nos ajudar em momentos que muitas vezes a gente está se sentindo tão desamparado ou tão sozinho. E aqui em Lucas 17, ele fala sobre a cura de 10 leprosos. A Bíblia relata o seguinte, que Jesus ali ia passando, a caminho de Jerusalém, ele estava passando por Samaria. E nós sabemos que a fama de Jesus nesse período corria, né? Então as pessoas ouviam quem era Jesus, o amor de Jesus, a compaixão que Jesus tinha, mas também o poder que existia sobre a vida de Jesus, né? Então esses 10 leprosos ouviram falar que Jesus estaria passando por lá e quando eles viram Jesus, eles começaram a pedir, né, que Jesus tivesse misericórdia. A Bíblia no versículo 16 diz assim: que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestres, compadece-te de nós. E Jesus, ao vê-los, né, a compaixão veio. E ele diz assim: faz o seguinte, vão os 10 e se apresentem ao sacerdote. Sabe, no natural, se eles precisavam de cura, como é que Jesus dá uma direção para eles se apresentarem ao sacerdote? Mas o que acontece? Uma direção da parte de Deus, não importa se a gente entende ou não entende, a melhor posição vai ser obedecer. Porque é justamente no ato de obedecer que a manifestação do que nós desejamos acontece. E esses 10 leprosos foram, né, se apresentar ao sacerdote. E no meio do caminho, enquanto eles estavam indo, porque eles obedeceram, eles foram instantaneamente curados, os 10. Os 10 que buscaram, os 10 encontraram. Só que o que acontece? Dos 10, quando eles viram no versículo 15 que eles foram curados,
apenas um dos 10 voltou dando glória a Deus, ou seja, voltou para agradecer ao Senhor, ou agradecer a Jesus a cura que ele tinha recebido. E aí Jesus faz a seguinte pergunta no versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E Jesus pergunta assim, não eram 10? Por que só voltou um? Cadê os 9? Né? Então, quando a gente vê, né, como eu falei no início, que às vezes tem 90% das coisas que estão dando certo e 10 não tá, às vezes os 90 que estão dando certo a gente não agradece. Né? A gente segue o nosso caminho e esquece de agradecer aquelas pessoas que Deus levantou, ou o próprio Deus, né? A Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, os anjos acampam, guardam a gente, né? A gente está sendo guardada, a gente está sendo livrada, a gente está sendo suprido. E queridas, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez 2022 não tenha sido um dos melhores anos, mas se você está viva, se você está aqui nos assistindo, se o fôlego de vida está sobre você, é porque Deus tem grandes coisas para realizar ainda. Então nós podemos ser gratos. Até como a irmã Silvia falou, a gratidão, ela é algo que enche o nosso coração. Quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, eu gosto sempre de enfatizar o seguinte: quando nós compramos algo para dar de presente para alguém que a gente ama, para alguém que é importante para a gente fica numa expectativa enorme de entregar aquele presente e ver o quão bem aquela pessoa vai se sentir em receber aquilo, né? Então, o que acontece? Essa sensação, né, de dar, ou de agradecer, ou de retribuir com as pessoas que nos ajudaram, é essa, né? É esse sentimento, é essa, vamos dizer assim, é essa emoção que nos invade e nos faz serem melhores. Quando nós somos gratos, nós melhoramos. Quando nós somos gratos, a gente deixa de ser egoísta, a gente entende que precisa um do outro, né? A gente costuma dizer, se você quer andar mais rápido, você ande sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, ande com alguém do seu lado. Alguém que vai te ajudar, que vai te levantar nos momentos que são difíceis, que muitas vezes nós passamos. Então, nós devemos repensar, né? Quanto tempo você não chega para o seu esposo e diz: meu amor, muito obrigada por você estar aqui, por você me aguentar, né? Porque tem hora que só o marido vai aguentar a gente, né? Então, assim, quanto tempo você não faz isso? Né? Quanto tempo você não chega para um pai, para uma mãe, para os seus filhos e diz: muito obrigada por você estar aqui comigo, né? Às vezes a gente passa a vida toda e esquece de fazer isso, e às vezes deixa para fazer quando a pessoa às vezes nem está mais do nosso lado, né? Então seja grato hoje, agradeça, né, pela vida dessas pessoas, agradeça ao Senhor por você contar com essas pessoas hoje perto de você, que pode te ajudar, que pode contribuir cada dia mais com a sua caminhada. A gratidão pode mudar a sua vida. Amém? Então vou passar para a Cláudia, que vai cooperar aqui conosco diante de todos esses assuntos. Antes de eu passar para a Cláudia, eu queria fazer aqui uma complementação. Sim. Quando a Adriana estava falando que talvez 2022 não tenha sido, né, aquele ano para todos, né? Uhum. Mas nós estamos aqui vivos. Isso. Então eu tomo essa palavra, né, e lembrei-me do versículo que está escrito aqui em Tessalonicenses 5, e versículo 18, que diz assim: dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se fosse olhar para as circunstâncias, não seria esse o momento ideal para eu estar aqui agradecendo a Deus por tudo. Tenho muitos agradecimentos para fazer daqui a pouco, posteriormente. E eu perdi meu marido, como vocês, os telespectadores que têm nos acompanhado, sabem, né, que eu este ano vai fazer 6 meses, depois, nesses dias, dia 26,
que o fundador desse programa partiu, meu esposo. Não foi fácil. Para mim, 2022 foi o ano, vou dizer assim, mais difícil da minha alma, foi esse. Mas a Bíblia nos ensina sermos gratos em tudo. Amém. Porque Deus tem uma vontade perfeita para a nossa vida. Amém. Eu sei que meu marido hoje descansa no Senhor. Eu sei que se ele estivesse vivo, talvez ele não estivesse feliz como ele está agora. É verdade. Com certeza. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele, pelo tempo que ele esteve conosco, pelo marido que ele foi. Amém. E pelo cidadão de bem que ele foi, pelo cristão exemplar. E eu estou aqui dizendo, Pai, eu te agradeço pelo ano de 2022. Mesmo tendo sido difícil, mas a tua vontade estava nesse acontecimento. Então, não há outra coisa a dizer a não ser graças a Deus. E vou passar para minha irmã Cláudia, que vai completar nosso estudo aqui sobre gratidão. Mas sabe por que é possível você estar aqui, Silvia, e a gente vê assim que mesmo você tendo passado por tudo que você passou, você continua firme, né? Você passou por um momento, né, de tristeza, mas isso não deixou você... não fez com que você permanecesse na tristeza, porque você sabe onde ele está. Verdade. Mas assim, como a Adriana disse, nós queremos agradecer, né? Eu acredito que muitas mulheres de fé que passaram por esse programa, se estivessem aqui, estariam na mesma posição que eu e a Adriana, agradecendo a oportunidade, agradecendo a confiança que você e o pastor Antônio depositaram nas nossas vidas. Nós somos gratos, primeiramente a Deus, depois a vida de vocês pela oportunidade de estarmos aqui levando a palavra, né? Porque libertando vidas, né? Isso é o propósito que vocês têm e que nós temos também de libertar as pessoas através da palavra. É uma missão que nós temos, né? Libertar vidas através da palavra, porque um dia Deus me libertou através da palavra, né? E o nosso propósito é libertar as pessoas através da palavra, porque Deus liberta, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? E a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, né? Então, no Salmo 136, a palavra diz assim. Ele diz, 136:1 diz assim: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. No 3 ele diz, dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Vejam, amados, que ele está repetindo, ou seja, para que isso seja fortalecido no nosso coração. No 4 ele diz, ao único que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe, amados, a benignidade do Senhor nos acompanhou em 2022 e nos acompanhará em 2023. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para predizirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. No 13, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. O que eu quero chamar a atenção nesse Salmo
136. Sabe, amados, a benignidade e a bondade de Deus, ela dura para sempre e ela nos acompanha. Nós vemos aqui que Deus tirou Israel do Egito, né? Sustentou o seu povo no deserto, né? Cuidou de toda a humanidade. O poder de Deus, nós vemos aqui o poder de Deus na criação, sustentou o povo no deserto, teve cuidado com todo o povo, né? E nós vemos o cuidado de Deus em tudo na criação. E se nós confiarmos no Senhor, e se nós entregarmos as nossas vidas a Ele, nós veremos o cuidado e o zelo do Senhor em toda a nossa vida, não é? Silvia, como disse aí, ela teve uma perda esse ano, mas ela sabe que o Senhor está cuidando dele, né? E ela sabe que o pastor Antônio partiu, mas o Senhor continua cuidando dela, porque a benignidade do Senhor dura para sempre, não é? E é isso que nós devemos confiar, né? Silvia leu o Salmo 103 e nós vimos a gratidão do salmista, né? O reconhecimento do salmista, um sentimento nobre que o salmista teve com relação ao Senhor. Um reconhecimento que ele teve com relação ao Senhor. E nós vemos isso nesse salmo. E esse mesmo reconhecimento deve estar em nossas vidas. Deveria estar em 2022 e deve continuar em 2023. Por quê? Porque o Senhor é bom. E a bondade e a fidelidade dele nos acompanha. É para sempre. Está em todas as nossas vidas. Está ao deitar e ao levantar. Mas, queridos, nós precisamos sempre estar atento ao zelo e ao cuidado dele em nossas vidas, sempre reconhecendo o zelo e o cuidado dele em nossas vidas e sempre ter esse sentimento de gratidão, reconhecendo sempre o cuidado e o zelo. O cuidado, nós podemos até ao acordar ver a natureza, né? Ver o cuidado e o zelo de Deus, uma coisa que no natural a gente pode até achar simples, mas a beleza da natureza é algo extraordinário, não é? Algo maravilhoso. E o Senhor fez tudo isso para nós. Tudo isso para nós, para que nós pudéssemos desfrutar Né? de tudo isso. Quando o Senhor fez o homem, ele já tinha feito tudo para o bem-estar do homem, do primeiro homem, né? Deus já tinha feito o jardim do Éden, né? Tinha colocado pensando, né? tudo que ele precisava para ter uma vida feliz. Isso. E hoje eu fico assim, às vezes eu amanheço o dia, eu tenho o costume de quando amanheço o dia, eu vou à sala, eu abro as janelas e eu agradeço a Deus pelo dia, pelo sol, pelo ar, pelo oxigênio que nós estamos respirando. Que quanto é importante isso, né? Uhum. Quantas pessoas estão nos hospitais querendo oxigênio, comprando caro, não é? Isso. E o Senhor nos dá gratuitamente. Isso. Então, aí quando eu ouço os pássaros cantando, eu digo, até os pássaros estão louvando, agradecendo ao Senhor. E às vezes nós, como seres humanos, esquecemos de amanhecer o dia agradecendo a Deus. E já estamos perto de terminar, nós vamos fazer minhas considerações finais, fazendo meus agradecimentos especiais, mais uma vez ao grupo do Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, que tem sido o nosso ajudador incansável durante esses 9 anos que nós estamos no ar. Ele tem sempre nos prestigiado com esse apoio, patrocinando boa parte desse programa. Também agradecer a seu Paulo, que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado, que sem o trabalho dele talvez nós não estivéssemos aqui no ar, né? Porque precisamos desse profissional e dessa mão amiga e desse coração benéfico que tem patrocinado esse programa.
eu creio que o Senhor os recompensará 1000 vezes mais, porque Deus é um Deus de recompensa. Amém. Se Ele nos ensina a sermos gratos, porque Ele é grato. E quero agradecer mais uma vez a minhas amigas e irmãs em Cristo, essas mulheres de fé que Deus tem colocado neste programa, tem colocado ao nosso lado. Elas estão aqui porque elas têm o mesmo chamado, a mesma sede de ver almas para Cristo, levar a mensagem que salva, que liberta, que restaura. E essa mensagem é o Evangelho, porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Então nós não podemos parar. Nós vamos continuar até o dia que Jesus voltar. Então, a você também, caro telespectador, a você que tem nos dado esse privilégio de ligar a sua TV e nos escutar, eu creio verdadeiramente que grandes bênçãos o Senhor trará para você, pelo que você tem valorizado a palavra de Deus em escutar, e o Senhor também vai lhe recompensar pelo seu esforço, pelo seu carinho conosco e nos assistir. Muito obrigada mais uma vez. Quero desejar a você um feliz ano novo, que a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja presente no seu lar, que esse ano de 2023 seja um ano de bênçãos, não importa o que a gente está vendo aí, o que importa é a nossa confiança em Deus. Amém. E Ele está conosco e não nos desampara, porque Ele é um Pai bom. Amém. Então, passo a vocês as considerações finais. Então, tem uma passagem aqui no livro de Efésios que ele reflete muito bem esse momento. O apóstolo Paulo, né, era um homem assim com um ministério poderoso, né, no Senhor, um homem de grandes influência, né, no Evangelho. E ele aqui na igreja ele escreveu a carta para a igreja de Éfeso e ele diz assim, no capítulo 1, versículo 16: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, quem era o apóstolo Paulo? Um homem que conhecia a palavra, um homem que recebia revelações diretamente de Deus. E ele escreve para uma igreja: não cesso de dar graças, ou seja, de ser grato ao Senhor pela vida de vocês, né? Então, assim, reflete que mesmo ele sendo um homem, vamos dizer assim, de alto escalão, vamos dizer assim, né, de conhecedor da palavra, mas ele sabia o poder de ser grato, o poder da influência, que uma gratidão pode transbordar na vida de outras pessoas. Então, esse tempo de gratidão que nós devemos ter durante a nossa caminhada é ser grato pelas pessoas que contribuem, vamos dizer assim, com um simples abraço, com uma simples palavra, mas também com as pessoas que estão acima de nós, né, que podem fazer maiores coisas. Então, a gratidão, ela gera gratidão, né? Quando a gente é grato pelas coisas, a gente sempre vai transbordar isso na vida de pessoas. E isso vai atrair pessoas e vai fazer com que pessoas repitam esse comportamento. Então, que esse seja o momento da gente refletir sobre o quanto nós estamos sendo gratos, né? O quanto nós podemos ser mais gratos, né? Pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas coisas que Deus tem feito. E ser grato, inclusive, pelas coisas que ainda vão acontecer. Sim. Porque nós oramos, cremos e já agradecemos. Isso. Então, abra sua boca em vez de reclamar porque algumas coisas não aconteceram, já comece: Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque você está agindo ao meu favor. Amém. Então, que nós possamos nos encher o nosso coração de gratidão, e aonde nós passarmos, nós fazemos a influência onde nós chegarmos. Então, que seja... eu tive um 2022 que essa semana, eu voltando do trabalho, eu só chorava no carro, lembrando de cada coisa que Deus fez na minha vida, né? E que muitas vezes nós olhamos assim: Pai, eu nem merecia tudo isso, mas o Senhor agiu. E sabe, queridos, quando a gente entende que o que Deus faz na nossa vida é para que nós sejamos um instrumento na vida de outras pessoas, está tudo certo. Amém. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para nós, é para que nós sejamos um canal de bênção onde nós chegarmos.
Então é isso que Deus nos chamou. Então eu creio no 2023 muito melhor. Se 22 foi bom, mas 23 vai ser muito melhor. E quanto mais nós abrirmos a nossa boca e sermos gratos, mais nós vamos contagiar pessoas com esse amor, com essa compaixão e com essa gratidão que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém. Amém. Cláudia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sabe, eu gosto muito desse versículo, quando diz assim, Ele é bom. Sabe, Ele é bom para a sua vida, Ele é bom para as nossas vidas. Eu quero deixar esse Ele é bom. Inicie o ano pensando, Deus é bom para mim. O que não foi realizado em 2022, coloque como meta para 2023, vai ser realizado, porque Deus é bom. E as coisas que ficaram para trás, esquecendo o que para trás ficam e avançando nas que estão propostas. Por quê? Porque o meu Deus é bom, o meu Deus é fiel. O que depender de você, faça. Mas o que depender de Deus, deixe na mão do Senhor. E faça tudo o que está proposto para fazer. E o que está proposto para Deus, deixe que Ele faz. Confie nele e o mais Ele fará. Ele é bom e Ele é fiel. Sabe, amados, quando a gente confia no Senhor e entrega as nossas vidas a Ele, eu posso dizer, eu sou uma prova viva disso, né? Ele faz. Só basta que nós possamos confiar nele, entregar as nossas angústias, as nossas muitas vezes frustrações, mas eu posso dizer a você que Ele faz. Só basta que nós possamos confiar e entregar. Mas não é entregar e puxar de volta, né? Como a gente costuma dizer. É entregar e confiar mesmo. Então, confie nele e o mais Ele fará. E eu declaro para você um 2023 diferente, um 2023 cheio da presença de Deus. Mas para ser cheio da presença de Deus, precisa que você permita essa presença. E eu declaro em nome de Jesus que o 2023 seu será um 2023 diferente do que já foi. Em nome de Jesus. Amém? Para não terminar sem agradecer em oração ao Senhor, eu convido você que está aí nos escutando para junto conosco agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Amém. Porque a boa dádiva e o dom perfeito vem de Deus. Deus só dá o que é bom. Então Amém. tudo que vem de Deus é bênção. Amém. Então, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Obrigada, Senhor, por este Amém. ano de 2022 que passou, Amém. por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu Obrigada. e Pai. pelas circunstâncias que surgiram, porque o Senhor nos deu capacidade de transpor. Amém. E nós Amém. estamos aqui, Senhor, terminando esse ano com paz, alegria Obrigada. no coração. Amém, Pai. E esperança e fé de Obrigada, um ano Senhor. melhor. Amém. Pai, eu agradeço pela vida dos telespectadores. Amém. E esse que estiver aí agradecendo junto conosco, Obrigada, que ele Senhor. seja galardoado, Amém. Em Senhor. nome de Jesus. Porque a sua palavra diz que o Senhor honra os que lhe honram. Amém. E a gratidão é uma honra Obrigada, ao Pai. Senhor. Amém. Obrigada, Pai, por estes Obrigada, Senhor. telespectadores, pelas nossas vidas. E que Obrigada, este ano que está findando, Senhor, Amém. nos traga contentamento, Senhor, da gratidão de estarmos terminando mais um ano de vida. Amém. Amém. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.